Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui, seu amigo Ezequias Costa. Mais uma vez aqui de volta para mais um vídeo aqui para o meu canal. Tem aí uma variáveis de vídeo aí no canal. Vou só digitar no canal Projeto Você o Saber, que você vai ter lá umas sequências de vídeo falando tanto do campo da teologia como também do campo da filosofia. E ter você como um inscrito no canal é excelente e é muito bom. Tudo bem, eu estou aqui trazendo aqui mais um tema aqui dentro da teologia pastoral. Eu estou trazendo aqui mais um tema dentro dessa disciplina que é do campo da teologia, a teologia pastoral. Eu quero trazer aqui dentro deste comentário, desse esclarecimento, falar um pouco sobre a chamada para o ministério. É isso que eu quero aqui estar abordando aqui dentro desse pequeno vídeo. A chamada para o ministério. Nós sabemos que tanto o homem como a mulher, Deus tem chamado para obras grandiosas para ser realizada aqui na terra. E nós vemos aí Deus tendo aí os seus meios de trabalhar e seus meios também de chamar homens e mulheres para que a sua obra seja feita, seja concretizada, seja aí dando continuidade aí nessa jornada também com a sua igreja. E dentro desta oportunidade aqui, dentro deste pequeno vídeo, eu quero estar aqui abordando aqui para vocês sobre a questão, a chamada para o ministério. Eu quero estar falando aqui sobre isso aqui, método direto. Eu quero estar fazendo um comentário sobre o método direto para a chamada do ministério, e estou dando aqui três exemplos aqui de três personagens bíblicos que Deus chamou de uma forma direta. Tanto o personagem Noé, como Abraão e como Moisés. Todos esses três homens aqui, apesar que tem vários outros personagens, mas eu estou usando aqui só esses três homens aqui como exemplo: Noé, Abraão e Moisés. Sobre essa situação aqui, essa questão do método direto, é o seguinte, que não existe método definitivamente chamado pela chamada divina. Existe sim um método divino, soberano e poderoso. Então esse método existe. O que não existe então é o seguinte, Deus chama homens para exercer as mais distintas tarefas em sua obra. Deus chama esses homens para exercer as distintas tarefas na sua obra. E como ele é soberano em seu desígnio, então não existe um método divino para chamar, não existe um método definido para a chamada divina. Existe sim um método divino, soberano e poderoso. Então esse método aqui, que eu estou aqui falando, esse método aqui direto, ele é um método divino e também ele é um método também soberano e poderoso. E dentro deste método aqui, o método direto para a chamada para o ministério, eu estou usando esses três personagens aqui, tanto Noé, como Abraão e como Moisés. Todos esses três personagens aqui, que tem mais personagens, que foi chamado nesse método direto aqui, dentro desse método direto, foi chamado vários personagens, mas eu quero aqui falar especificamente desses três aqui. Foram os três personagens que foi chamado assim de uma forma diretamente, entendeu? Não teve uma segunda ou uma terceira pessoa dentro desse método direto. Foi um método diretamente, chamado direto pelo próprio Deus. Então, Noé foi um dos métodos diretos que Deus aqui utilizou para chamar este homem. Noé foi chamado para quê? Noé foi chamado para construir a arca
a arca a qual Deus o ordenou, Deus deu ali um projeto para Noé construir a arca. Então Deus chama Noé diretamente. Essa chamada de Noé é um método direto. Não teve aqui uma pessoa realmente, uma segunda pessoa e nem uma terceira pessoa. Foi o próprio Deus que chamou Moisés diretamente. Então, a chamada para o ministério tem esse método direto específico, que é o próprio Deus que chama realmente esta pessoa. O outro método aqui, outro personagem que foi chamado desse método direto, foi Abraão. É interessante que eu estou colocando aqui as referências, né? Ali Noé está no Gênesis capítulo número 6, verso 13, que diz assim, ó: então disse Deus a Noé: resolvi destruir a terra por causa da sua violência. Olha aqui, Gênesis capítulo 6, verso 13. Diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, ou seja, destruir, porque a terra está cheia de violência. Então Deus viu no sujeito do homem a maldade, a violência do seu coração, que a cada dia se multiplicando. E isso chegou nas narinas de Deus. Então Deus chama Moisés dentro desse método aqui, que é um método direto. Então Deus chama Noé para quê? Para construir a arca. Então todos eles aqui tiveram a chamada direta, mas para situações específicas. A chamada de Abraão foi para quê? Foi para possuir a terra. Método direto, que está aí no Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1. Essa foi a chamada de Abraão. Olha o que é que diz aqui, Gênesis capítulo número 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, está vendo? O mesmo método que Deus usou para Noé, usou para Abraão. O mesmo método direto. Deus falou diretamente com essas pessoas. Entendeu? Então, a chamada para o ministério, para o meu ministério, para o seu ministério, tem esses métodos aqui. Eu vou também estar gravando aqui também outro vídeo falando do método indireto. Nesse momento aqui eu estou gravando esse vídeo para mostrar para você que existe o método direto de chamada. É o próprio Deus que faz essa chamada. Mas eu vou estar falando também aqui do método indireto também. Breve eu vou estar trazendo aqui outro vídeo para mostrar para você que existe um método indireto também. Então, Deus chamou Noé diretamente, Gênesis capítulo 6, verso 13. Deus chamou Abraão diretamente, Gênesis 12, verso 1. E outro personagem bíblico aqui que é Moisés, lembra? Êxodo capítulo 3, verso de número 10. Então, todos esses três personagens aqui foram chamados, tiveram a chamada para o ministério, uma chamada diretamente do próprio Deus. Isso aqui é interessante a gente deixar frisado aqui, que esses três homens receberam a chamada, não só ele, mas outros receberam a chamada diretamente do próprio Deus. Este método direto é um método extraordinário, que é o próprio Deus que chama o sujeito. Então Deus chamou Noé para construir a arca, Deus chamou Abraão para tomar posse da terra e Deus chamou Moisés para a libertação do povo. Então isso é importante, eu até marquei aqui. Noé foi chamado para construir, edificar aquela arca. Abraão foi chamado para a posse da terra. E Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Então, que fica aqui esse breve comentário. A chamada para o ministério. Método direto. Esse método direto existe. Então, Deus ainda continua, de uma forma diretamente, chamando homens e mulheres para a sua obra. Então, que Deus nos abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá um joinha aí, compartilhe, comente, deixe o seu comentário.
No próximo vídeo eu vou estar falando do método indireto. É outro método que Deus usa para chamar o homem para a sua obra, para o seu trabalho, para a sua grande seara. Deus abençoe, um abraço em você e na sua família. Em nome de Jesus.